Olá, meus queridos. No capítulo 13 da unidade 2, nós vamos falar do período regencial. Lembra que eu falei que Dom Pedro acabou deixando seu filho de 5 anos? Uma criança de 5 anos não tem como controlar o poder, como governar. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil. E como deputados e senadores estavam em férias naquele momento, muitos sequer foram avisados dessa decisão. Dom Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, né, foi aclamado imperador do Brasil. No entanto, estava com apenas 5 anos de idade e só poderia ficar de fato à frente do governo quando ele atingisse a sua maioridade no ano de 1843. No entanto, como o país não podia ficar sem comando, adotou-se o regime de regência até Dom Pedro II atingir a sua maioridade. Bom, isso porque a Constituição da época previa encaminhamento, né, esse encaminhamento, essa decisão, como é possível observar nos outros capítulos que nós já estudamos, né? Nos 9 anos seguintes, né, estariam à frente do governo do Brasil 4 regências: regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Feijó e regência de Araújo Lima. É importante pontuar que todo o período regencial caracterizou-se como um dos mais conflituosos de toda a história do Brasil, pois muitos eram os interesses envolvidos e cada província estava em busca de maior autonomia política e algumas, né, províncias também queriam a separação territorial também. Bom, meus queridos, após a abdicação de Dom Pedro I, de imediata foi eleita uma regência trina provisória formada pelos senadores Carneiro de Campos e Campos Vergueiro e também pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Ficou à frente das decisões até que uma regência fosse de fato eleita. Bom, era a primeira vez que o Brasil estava sendo governado por brasileiros e no campo político houve muita agitação, porque muitos grupos tinham interesse em ter um representante compondo a regência. Cerca de 2 meses depois, em 14 de julho de 1831, foi publicada uma lei que transferia as atribuições do poder moderador para a regência. No entanto, algumas atribuições passavam a ter que ser aprovadas pela Assembleia Geral. Também limitou alguns poderes da regência, que passou a ser impedida de dissolver a Câmara dos Deputados, né, de perdoar ministros e conselhos de Estado, além de conceder títulos, honras, ordens militares e anistia, de nomear conselheiros de Estado e de dispensar as etapas que garantiam a liberdade individual. Mas ficou assegurado que a regência poderia escolher os senadores a partir dos nomes indicados numa lista com 3 nomes de cada província. Logo após a publicação dessa lei, no dia 17 de junho de 1831, a regência trina permanente, composta por João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho e novamente o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, foi eleito e governou o país em um de seus períodos mais críticos, mesmo tendo nomeado o padre Diogo Antônio Feijó como ministro da Justiça, que teve que tomar diversas medidas enérgicas para manter a união da nação. Bom, queridos, e nesse período houve muitos levantes, motins e lutas, né, que foram ocasionadas, né, pois além das lutas entre brasileiros e portugueses, eclodiram assim diversas revoltas em diversas províncias, como no Ceará, Pernambuco, Minas Gerais e Pará. E foi nessa confusão que surgiram assim muitos grupos com interesses bastante diferentes, tá? Bom, havia também quem desejasse o trono de Dom Pedro I, os caramurus
que havia ali alguns liberais moderados e desejavam manter a garantia de direitos, os chimangos, e haviam os que eram exaltados, né, os exaltados, e dentre eles alguns que desejavam a república, como os jurujubas. Em 12 de agosto de 1834 foi assinado o ato adicional à Constituição que determinava várias mudanças, né? Por exemplo, as assembleias legislativas provinciais formulariam ali leis de consonâncias com os interesses de cada província, e cada regência passaria a ser una, colocando o futuro regente numa situação muito mais difícil, além, né, das eleições que aconteceram nesse mesmo ano. Enfrentaram-se o padre Diogo Antônio Feijó, candidato de Minas, né? E o fazendeiro de Pernambuco, Holanda Cavalcante, candidato do Nordeste. Feijó acabou vencendo, né, com mais de 600 votos de diferença, mas Feijó não era mais o mesmo, ok? No âmbito político, estava em minoria na Câmara dos Deputados e Senado também, por isso enfrentou grande oposição. Já no social, teve que enfrentar muitas dificuldades de uma guerra civil, mesmo tendo conseguido, assim, pacificar Pernambuco e o Pará. A guerra mantinha-se no Rio Grande do Sul, com a mais longa das lutas civis da nossa história, a Guerra dos Farrapos. Como estava isolado no poder, renunciou em favor de seu inimigo menos radical, né, o senador Araújo Lima, que venceu Holanda Cavalcante naquele período com maior diferença de votos. Bom, e a regência de Araújo Lima é chamada de regresso, pois defendia a autoridade e a centralização política, colocando a nação no estado de política repressora. O país passou por um sufoco bem violento e crueldades diversas ocorreram, revoltas como farrapos, balaiada, sabinada e cabanagem também. Vamos caracterizar essas revoltas. A cabanagem, ela ocorreu no Pará entre 1835 e 1840, cujo estopim foi a nomeação do presidente da província do Pará, e foi a primeira revolta de caráter popular, pois, na verdade, seus participantes, em sua maioria, eram pessoas bem humildes que moravam às margens dos rios em cabanas, por isso eram chamados de cabanos, e lutavam contra a exploração dos fazendeiros da região. Provavelmente foi a maior e mais sangrenta revolta ocorrida no Brasil, já que se estima que, ao final da revolta, cerca de 30% do total dos habitantes da província, né, estavam passando assim por momentos bem complicados, ok, meus queridos? Já a Guerra dos Farrapos ocorreu no Rio Grande do Sul por causa da concorrência dos gados da Argentina e Uruguai, porque chegavam ao mercado brasileiro com preços mais acessíveis e prejudicavam os pecuaristas locais. No entanto, foi uma guerra em que os revoltosos não tinham posicionamento único e claro, chegando a lutar ora como aliados, ora como inimigos. Havia diversos interesses envolvidos. Alguns lutavam por mais autonomia para o Rio Grande do Sul, outros eram a favor do centralismo do império, e havia aqueles que lutavam pela república. Já a revolta da Sabinada ocorreu na Bahia e foi uma revolta, na verdade, de classe média baiana contra o poder dos senhores de engenho, cujos revoltosos foram liderados pelo médico Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Declararam-se independentes do poder central até a maioridade de Dom Pedro II, mas a revolta foi fortemente reprimida pelos exércitos bancados pelos próprios fazendeiros da região e apoiados pelos seus reforços militares enviados. A revolta ficou centralizada na cidade de Salvador e, ao final, contava com um total de 4.000 mortes, cerca de 10% da população da cidade à época.
Bom, já a balaiada ocorreu, né? Instalou a desordem por todo o Maranhão, uma província muito pobre. A revolta começou quando o vaqueiro confuso Raimundo Gomes, conhecido como Cara Preta, liderando um grupo de peões, tomou a cadeia onde seu irmão estava preso, segundo ele, acusado injustamente de assassinato. E outros presos logo se juntaram ao seu grupo, que seguia recebendo o apoio da população menos favorecida. No entanto, depois que ao grupo se juntaram Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o Manuel Balaio, por ter sido um produtor e vendedor de balaios, tinha esse apelido, né? E o ex-escravo, conhecido pelo apelido de Negro Cosme, que era o líder de cerca de 3.000 escravos fugitivos. Os seus objetivos mudaram completamente. Começaram a simplesmente saquear os lugares por onde passavam. Nesse contexto, os revoltosos perderam o apoio de intelectuais, jornalistas e também políticos. Ao chegarem à segunda localidade mais importante do Maranhão, Caxias, a regência encaminhou o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que sufocou a revolta e mais tarde tornou-se Duque de Caxias. As revoltas, né, além da questão de autonomia das províncias, as grandes diferenças socioeconômicas e as insatisfações que ocorreram, principalmente em relação aos elevados impostos, também refletiam nas lutas pelo poder em várias delas.